Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem. Hoje eu até quero passar uma prática aqui para vocês que pode ser realizada em qualquer faixa etária, a partir ali dos 4 anos de idade. Dá para aplicar essa prática com as crianças. E antes de passar essa prática de integração consigo mesmo, de compreensão das próprias emoções e transformação, eu gostaria de citar um exemplo que ocorreu comigo aqui essa semana, que eu fiz com a minha filha de 6 anos de idade. Ela estava tristinha pelos cantos, né? E eu percebi aquele movimento, que ela estava diferente, que ela estava mais quietinha, mais tristinha. Eu já sabia de um fato que havia ocorrido e que ela tinha deixado triste. Então, já tinha tentado algumas conversas, acolhimentos, abraços, brincadeiras, mas voltava sempre ela ficar naquele estado de tristeza. Então, o que eu fiz? Eu sentei no chão com ela, pedi para ela fechar os olhinhos e entrar lá no coraçãozinho dela, né? Essa é uma prática de visualização. Tá? Todos nós podemos e devemos fazer sempre que sentirmos a necessidade. E se você tem filhos pequenos, saiba que você, mãe, pai ou responsável, pode também guiar essa criança, que a criança é muito mais fácil, ela tem uma imaginação ativa muito melhor do que muitos adultos, né? Então, eu sentei com ela, falei, entra lá no seu coraçãozinho, fecha o olho primeiro, né? Ela tava com um ursinho, um lobinho de pelúcia no colo, então peguei ela com um ursinho. Imagina você entrando no seu coração, imagina que é um templo, pode ser uma casa bem bonita, imagina do jeito que você gostar. Então, entra nessa casa e lá dentro vai ter uma fada madrinha. A fada madrinha aqui, eu utilizei esse termo de fada madrinha porque é acessível para crianças. As crianças gostam, né, do mundo mágico, fantasioso. E como eu sou psicóloga analítica junguiana, eu utilizo muitos mitos, histórias, contos, porque eles trazem símbolos que representam partes da nossa psique. Então, eu usei fada madrinha, mas ali poderia ter falado a grande mãe, por exemplo, o arquétipo da grande mãe, ou a ânima. Então, são aspectos da nossa psique que nós já temos dentro e que fazem parte dessa nossa constituição. Então, eu utilizei a fada madrinha. Imagina, então, a sua fada madrinha, ela é muito linda, ela é muito amorosa, ela vai te pegar no colo. E antes de falar sobre isso, eu esqueci de contar um detalhe importante para vocês. Eu perguntei para ela, por que você está triste? E ela não sabia dizer, embora eu já soubesse. Eu não falei nada e quis que ela descobrisse sozinha. Então, voltando lá na prática, a sua fada madrinha vai te mostrar, ela vai te contar por que você está triste. Não deu nem um minuto, foi muito rápido. Ela ficou quietinha um instante, tendo essa experiência de imaginação ativa. E essa fada madrinha contou para ela o fato que eu já estava em mente que era o que tinha deixado ela tristinha. E aí, ela abriu os olhos, me contou, e eu falei, então vamos fazer o seguinte, volta lá, e a sua fada madrinha vai te dar um presente. É um presente que vai trazer a cura para esse sentimento seu. E aí ela voltou, fechou o olhinho, imaginou. E aí eu falei pra ela, quando você abrir a caixa que ela vai te dar com o presente, você me conta o que é. E aí ela abriu a caixa, era uma casinha que tinha uma chaminé, que tinha vários elementos, né? E aí ela falou que tinha uma menininha dentro da casinha, eu fui perguntando, né, que tamanho que era essa casinha, como é essa casinha, o que tem nessa casinha. E aqui a gente pode ir explorando, sem direcionar a experiência da criança, ou a nossa própria, né, se a gente for fazer sozinho. Simplesmente ir perguntando e deixando essa mente criativa, inconsciente, conversar, dialogar, trazendo símbolos, para que essa mente consciente receba esses símbolos da nossa parte inconsciente inteligente, para que a gente consiga, então, aprender esses símbolos e que isso faz com que as transformações ocorram
dentro da gente. Gente, é impressionante. Isso é alquimia para Jung. Isso faz parte do processo alquímico. É transformar as nossas questões, as nossas sombras, nossas emoções, a nossa constituição, utilizando os nossos próprios aspectos psicológicos, compreendem? Então, depois da minha filha ter me falado os detalhes todos, ela tinha uma menininha, a menininha estava com o pai e com a mãe e estava com um lobinho. Claro que tudo isso tem uma representação simbólica, uma explicação. E aí eu, como sendo psicóloga, eu sabia distinguir o que era o que ali na história dela, no que ela viu, no que ela percebeu. Mas mesmo que você não seja um profissional da área da saúde mental, você pode acolher a sua criança, porque o nosso inconsciente sabe fazer as coisas. Nossa constituição psíquica, quando a gente deixa ela aflorar nessa forma de imaginação ativa, ela vai clareando, ela vai trazendo esses símbolos, e a criança por si só, por estar aqui, só do fato de estar no colo do seu cuidador ou cuidadora, recebendo um ouvido, um cuidado, uma atenção, só isso por si só já é curador, já é transformador. Então, quando a gente vai trabalhando isso, ensinando a criança a entrar dentro de si mesma, a conversar com essas partes internas, ajudar a entender o que a criança está sentindo, isso por si só já traz muitas mudanças e transformações. E aí, depois que eu tive uma conversa com a minha filha sobre isso, a gente foi explorar um pouco mais os símbolos que apareceram ali. Ela se sentiu completamente acolhida, bem transformada, e ela mudou o comportamento dali pra frente. Inclusive falou pra outra filha mais velha: ó, mamãe sabe como... ela usou a palavra de algo do tipo de curar uma emoção difícil, algo desse sentido, né? Então, eu trago essa reflexão porque a gente pode fazer isso com a gente também. Às vezes a gente tá triste, não sabe por quê, tá angustiado, tá passando alguma situação interna, alguma emoção que a gente não consegue resolver, que fica ali buzinando. Então a gente pode fazer esse movimento de imaginação ativa. A gente fecha os olhos, se conecta, entra no coração. Imagina você falando com... Pode ser um guia. Ah, eu sou evangélico, eu não gosto dessa palavra guia. Não, então um anjo da guarda. Usa um símbolo que você acredita, que você tem afinidade, que você goste. Não precisa ser algo definido. Jesus Cristo, Buda, qualquer ser. Ah, eu sou ateu, não acredito em nada disso. Então, imagina um ser, qualquer ser mitológico. Imagina um herói, imagina... Essas são símbolos. E o nosso inconsciente, ele é feito de símbolos e ele conversa com nós através de símbolos, conosco através de símbolos. Então a gente vai fazendo esse diálogo, trazendo do inconsciente para o consciente, fazendo esse movimento de jogar luz da nossa consciência para aquilo que está escondido em camadas profundas do nosso psiquismo. A gente fazendo essa integração com a gente mesmo, a gente vai entendendo, clareando, compreendendo e resolvendo questões internas nossas e tendo uma vida mais leve, mais integrada da gente com a gente mesmo, e a gente vai resgatando as nossas partes que muitas vezes a gente não olha para elas. Se tiver ficado confuso um pouco a história aqui, por favor, podem fazer perguntas. Eu espero que tenha ajudado, agregado. E pra gente poder fazer esse movimento com os nossos filhos, é importante a gente cuidar da gente. Porque a gente só consegue acolher uma criança quando a gente sabe se acolher. É muito difícil acolher uma emoção de uma criança quando a gente não tá bem resolvido, quando a gente tá só no estresse, só na raiva, só na luta da vida. Então é importante fazer essas pausas pra gente olhar pra gente mesmo, se conectar com silêncio. E aí a gente volta e devolve isso, ensina isso para as crianças, para que elas cresçam tendo maturidade emocional, para que elas cresçam se percebendo, se conhecendo e sabendo resolver as questões que o nosso inconsciente está constantemente trazendo para a gente resolver. Um abraço e até a próxima!